Apocalipse capítulo 2, verso 1, vamos ler a Bíblia. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco nesta noite, neste culto de ensino, também de oração. E a partir deste mês de fevereiro, nós voltaremos ao estudo as 7 cartas para as igrejas da Ásia ou as igrejas do Apocalipse. E eu convido os irmãos para que participem. Nós teremos também outros irmãos ensinando sobre este assunto. E pela nossa programação, se Deus permitir, dia 1º de abril, a primeira quarta de abril, nós finalizaremos essa sequência de estudo. Então, de hoje até 1º de abril, nós teremos estudos voltados para este assunto, as 7 cartas para as igrejas da Ásia. Na realidade, já iniciamos no final do ano, fizemos aqui uma introdução, os irmãos que participaram, ouviram, quando nós falamos aqui do contexto da carta ou do livro do Apocalipse, do contexto da vida do apóstolo João na ilha de Patmos, que foi quem recebeu as instruções do Senhor Jesus, recebeu estas cartas e recebeu também a ordenação para que estas cartas fossem entregues e lidas em cada uma dessas igrejas. Essas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, elas representam a igreja de modo geral, em toda a sua história, em todos os períodos. Cada igreja, ela tem uma representatividade com a nossa história. Talvez vivamos um momento da igreja de Éfeso, talvez vivamos um momento da igreja de Esmirna, enfim, em cada período da história, nós temos o reflexo daquilo que acontecia aqui, também na vida da igreja ao longo desses 2000 anos. E podemos afirmar que todas as cartas, todas elas possuem lições atuais, lições práticas para a igreja nos dias que nós vivemos. Então, esse contexto ele já foi abordado no final do ano, e eu quero hoje ler com os irmãos Apocalipse capítulo 2, versículo 1, a seguir, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quantos podem dizer amém? Já falamos aqui sobre os castiçais, sobre o anjo da igreja. Tudo isso já foi explicado no final do ano, mostrando que o anjo da igreja aqui é o pastor, aquele que liderava a igreja. João recebeu as instruções do Senhor Jesus, e ele era o pastor
vamos usar uma terminologia atual, o pastor presidente daquelas igrejas. A igreja de Éfeso era uma igreja mãe, uma igreja sede. Hoje nós falamos igreja sede, né? Central, templo central, templo sede ou matriz, enfim. A igreja de Éfeso era essa igreja mãe, matriz. Dali começou o trabalho. E começou o trabalho aonde? Na Ásia. Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E se os irmãos olharem as viagens missionárias de Paulo, os irmãos verão exatamente o início do trabalho da igreja na Ásia, começando por Éfeso. Especialmente o capítulo 19 de Atos, que já falamos também bastante sobre ele, mas eu quero só relembrar um versículo. Abra comigo Atos 19 e veja que aqui em Atos 19 nós já estamos na igreja de Éfeso. Paulo já chegou ali pela primeira vez, depois saiu, depois voltou, e ele fica ali 3 anos estabelecendo a igreja. Passa por ali também Apolo, pregando a palavra, Priscila e Áquila, o casal que eram cooperadores de Paulo. Aquele casal também ajuda o trabalho ali. E tudo isso nós já informamos aos irmãos. E a igreja começa então a crescer. Paulo, ele impõe as mãos sobre os irmãos, eles são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas, profetizam. Aqueles irmãos são batizados também nas águas, são usados em dons espirituais. A Ásia começa então a ser impactada pela pregação do Evangelho. Espíritos malignos são expulsos. O Evangelho vai ganhando espaço naquela cidade tão importante, de 250 mil habitantes, uma cidade portuária, a 3ª ou 4ª cidade do Império Romano, uma cidade importante culturalmente, importante economicamente, importante também politicamente, religiosamente, porque ali estava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo estava ali. Era uma cidade extremamente importante do mundo de então, e especialmente do Império Romano. E cidade dominada pela idolatria, pelo paganismo, pela feitiçaria, por tantas coisas ruins. Mas o Evangelho chega ali. E o Evangelho começa então a ganhar espaço. E a Bíblia nos diz, depois de tantas coisas que acontecem, pessoas são curadas, libertas pelo poder do Senhor Jesus, pessoas vão se convertendo, e a Bíblia diz lá no capítulo 19, veja comigo, a partir do versículo 23, vamos ler alguns versículos. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais das obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Este relato aqui, eu acho um dos mais lindos do capítulo 19, porque ele é a comprovação, e comprovação feita pelos próprios inimigos da igreja, de que a igreja estava avançando, e que Paulo estava arrastando uma grande multidão. Ele diz aqui que Paulo estava convencendo e afastando uma grande multidão da idolatria. E é claro que isso não era Paulo, era o Espírito Santo na vida de Paulo, porque nós somos apenas instrumentos. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Paulo foi usado pelo Espírito Santo para afastar muita gente da idolatria. E isso gerou raiva nas pessoas que ali estavam e que trabalhavam com a idolatria e que tinham lucro com a venda de imagens, de nichos da deusa Diana, e causou ali um grande alvoroço na cidade.
Mas o certo é que o evangelho avançou. A palavra prosperou naquela cidade. E o nome de Jesus foi glorificado e a igreja foi estabelecida. Isso por volta do ano 50, 52 da era cristã. Aonde a idolatria dominava, agora o evangelho chegou e a palavra de Deus começou a dominar. Aonde o inimigo dominava as vidas, as mentes, os corações, agora o evangelho chegou e as pessoas agora são dominadas, não mais pelo inimigo, não mais pelos ídolos, mas dominadas pelo Espírito Santo. E a igreja nasce nesse fervor, nasce nesse grande avivamento, e Jesus vai salvando vidas, Jesus vai transformando vidas. 3 anos Paulo fica ali, depois Paulo vai embora dali. Atos 20 relata Paulo se despedindo dos anciãos, dos presbíteros de Éfeso, e dando a eles conselhos importantes, para que eles guardassem a igreja, para que eles ensinassem a igreja. Paulo declara que ele, todos os dias que esteve em Éfeso, sempre pregou o evangelho nas casas, nas ruas, nas praças, de forma privada, de forma pública. Paulo vai dizendo no capítulo 20, olha, vocês sabem como eu me portei entre vós. Eu nunca deixei de vos falar a palavra de Deus, de vos ensinar. E ele diz uma frase interessante, eu nunca vos deixei, está no capítulo 20 de Atos, não estou lendo, estou apenas resumindo, nunca vos deixei de ensinar. E Paulo diz assim, todo o conselho de Deus. Porque a igreja tem essa responsabilidade de ensinar todo o conselho de Deus. A igreja não pode ser como um escritório de advocacia, que alguém quer um criminalista, ele vai lá, vou procurar um advogado criminalista, ali tem um especialista nisso. Eu quero alguém que é especialista em aposentadoria, previdência, eu vou lá e procuro aquele profissional, especialista naquela área. A igreja não pode ser assim. Paulo diz que lá em Éfeso, ele pregou todo o conselho de Deus. Ou seja, a igreja não tem que ser especialista em algo pontual, determinado. Eu quero ficar rico, então eu vou para aquela igreja lá que eu vou ficar rico. Eu quero ser curado, eu vou para aquela igreja que eu vou ser curado. Igrejas especializadas em determinadas coisas. A igreja sadia é a igreja que prega todo o conselho de Deus. Quantos podem dizer amém? Então aqui não tem um evangelho especialista para quem quer ficar rico, ou especializado, né? Para quem quer ficar curado. Aqui é todo o conselho de Deus. E quem ouve todo o conselho de Deus se torna um crente maduro. Se Jesus enriquecer ele, amém. Se não enriquecer, amém, do mesmo jeito, ele é crente. Se Jesus curar, amém. Se não curar, amém, do mesmo jeito. Porque ele recebe todo o conselho de Deus. E quem recebe todo o conselho de Deus, ele está caminhando para o céu. Ele não está procurando uma igreja que atenda os seus anseios, os seus desejos pessoais. Ele está recebendo toda a orientação de Deus. E nós estamos aqui nesta noite para recebermos toda a orientação de Deus. E assim nasce essa igreja, uma igreja forte, poderosa, uma igreja que amava, que tinha fé, que evangelizava, que pregava, que orava e Jesus curava, uma igreja que trabalhava. Uma igreja importante nasceu em Éfeso. 10 anos depois, Paulo está preso em Roma. E ele manda uma carta para os irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Isso já é 10 anos depois da fundação da igreja, mais ou menos. Quando Paulo manda esta carta, que é uma das mais lindas da Bíblia. Paulo saúda aqueles irmãos no capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aí ele direciona a carta para os irmãos. Ele diz, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 10 anos tinha passado. Essa carta chega para os irmãos. Lá de Roma, Paulo manda a carta para Éfeso. E ele declara, aí tem santos, aí tem fiéis em Cristo Jesus. Veja que a igreja cresceu e se fortaleceu, e estava cheia de santos e fiéis em Cristo
Jesus, o nosso Senhor. No versículo 3 do capítulo 1 desta mesma carta, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Ele declara aqui que aquela igreja era uma igreja abençoada, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Olha que igreja abençoada, com todas as bênçãos. E essa palavra não é só para eles. Quem é crente em Jesus é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Eu vou repetir: quem é crente em Jesus, assim como a igreja de Éfeso, é também abençoado com todas as bênçãos espirituais. Onde estão os abençoados aqui nesta noite? Diga aí para o seu vizinho: ô abençoado, ô abençoada. Não tem um irmão que cumprimenta assim? Fala: ô abençoado. Estou tentando lembrar quem é esse irmão, parece que é lá de Penápolis. Ô abençoado, ô abençoada. Isso é bíblico, porque Paulo diz que nós somos abençoados. Onde estão os abençoados aí? Levante a mão, dê um glória a Jesus. E você vê na carta de Paulo para a igreja de Éfeso, carta aos Efésios, que existe muita riqueza. Ele vai falando de muitas doutrinas, doutrina da graça. No capítulo 2 ele fala da doutrina da graça. Ainda no capítulo 1 ele fala da doutrina da redenção, do perdão, da eleição, da predestinação. Ele vai falando de várias doutrinas importantes. Ele fala da união que Cristo fez entre judeus e gentios através da cruz. Cristo uniu todos os povos e hoje somos um só povo, que é a igreja do Senhor Jesus. E tudo isso aconteceu em Éfeso também, porque Éfeso era uma cidade grande e ali na igreja tinha gente de várias origens, várias nacionalidades, e eles se tornaram um só em Cristo Jesus. Que igreja maravilhosa, que igreja poderosa. Uma das igrejas mais lindas que existe na Bíblia é a igreja de Éfeso. Paulo fala da unidade. No capítulo 4, ele fala da unidade da fé. Ele fala dos dons ministeriais que Deus deu para a igreja. Apóstolos, Deus deu profetas, Deus deu evangelista, Deus deu pastores, doutores. Jesus deu para a igreja estes dons ministeriais que são exercidos através dos homens aqui na igreja. Ele fala da unidade da fé, da maturidade cristã. Ele fala da santidade cristã, que os crentes deveriam andar em santidade. Paulo fala que os crentes deveriam imitar a Cristo. Ele fala muita coisa importante nesta carta. Ele fala do casamento, os deveres domésticos, os deveres do esposo, os deveres da esposa. Tudo isso é para a igreja de Éfeso. Essa igreja, irmãos, foi extremamente doutrinada, extremamente ensinada. Mas o que me chama a atenção, aliás, Paulo fala também de filhos, de pais, como se relacionarem, fala da armadura de Deus. Mas o que me chama a atenção, e o que eu quero destacar aqui, capítulo 6, versículo 23, da carta de Paulo aos Efésios, veja o que diz, capítulo 6, versículo 23, Paulo diz assim: paz seja com os irmãos. Ele já está terminando a carta. Ele diz: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo termina a carta falando para os irmãos de amor e falando de fé. E o tempo passa, mais 30 anos se passam. 10 anos da fundação e agora mais 30 da escrita desta carta. Agora nós estamos já no Apocalipse. Quando chega no Apocalipse, João manda a carta que agora o próprio Senhor Jesus manda para a igreja de Éfeso. E quando João manda a carta, aí ele vai falar da igreja e dizendo: olha, ao anjo da igreja que está em Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí ele começa a dizer no versículo 2: eu sei as tuas obras. Você vai percebendo na carta ao Apocalipse, aqui a carta de Éfeso, aqui no livro de Apocalipse,
que a igreja continuava forte, poderosa, uma igreja intensa. Jesus, o próprio Jesus começa a falar: olha, a igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras. Obra fala de trabalho. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu sei do que vocês fazem. Tanto é que ele complementa na frase, no versículo seguinte, ou na palavra seguinte: eu sei das tuas obras e eu sei do teu trabalho. Então uma igreja que depois de 40 anos de fundada, que começou trabalhando, começou evangelizando, começou intensa, agora Jesus está testemunhando da igreja dizendo: olha, vocês continuam trabalhando. Vocês são uma igreja que trabalha, uma igreja de obras. Vocês são uma igreja de paciência. Vocês têm paciência. Não era uma igreja que jogava as pessoas para fora de qualquer jeito. Era uma igreja paciente, que tinha essa virtude do Espírito, esse fruto do Espírito. Uma igreja que tinha paciência, crentes pacientes. Uma igreja que trabalhava, que tinha paciência. Uma igreja que não suportava os maus, que não pode sofrer os maus. Ou seja, era uma igreja que tinha um critério muito importante e valioso para receber os membros. Eles, ao receberem membros, eles sabiam colocar critérios para que pessoas que fossem malignas, com más intenções, não entrassem na igreja. Ela tinha ali um departamento pai bem fortalecido, né? A integração da igreja era muito criteriosa. Ela cuidava bem da porta de entrada da igreja. Não pode sofrer os maus. E mais ainda, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Era uma igreja que não ia aceitando qualquer obreiro. Era uma igreja que colocava à prova aqueles que diziam ser obreiros. Ah, você é obreiro? Então vai ser provado. Você vai ficar um tempo aí até ser provado e ficar provado que você realmente é obreiro. E Jesus diz assim: vocês colocam à prova os que dizem ser apóstolos. Veja, irmãos, aqui já é um outro ensinamento, e tem gente que é obreiro, e tem gente que diz que é obreiro. Há uma grande diferença, né? Você tem até que tomar cuidado com gente que chega na igreja e já chega dando carteirada, né? Olha, eu sou obreiro, viu? Porque o obreiro não fala que ele fala com o trabalho. Amém, irmãos? É o trabalho dele que diz o que ele é. E a igreja de Éfeso, ela sabia colocar à prova os que diziam ser obreiros. Eles diziam, vamos contemporizar aqui, né? Diziam ser cooperadores, diziam ser diáconos, diziam ser presbítero, diziam ser evangelista, pastor, que é a nossa realidade hoje, né? Aqui na Assembleia de Deus. Eles diziam ser obreiros, mas a igreja colocava à prova. Espera aí, você vai ficar um pouquinho aí, esperando o tempo, não é? O tempo da provação, para você realmente dizer para nós com as suas atitudes você é obreiro. Veja que igreja madura, igreja sadia, uma igreja que trabalhava corretamente. Uma igreja assim, uma igreja boa, sim ou não? Sim ou não? Claro que é. Uma igreja boa, a igreja tem que ser assim mesmo. A igreja não pode ser a casa da mãe Joana. Chega qualquer um, fica de qualquer jeito e faz o que quer. Tem que ser uma coisa organizada. Tem que passar pela secretaria da igreja, tem que dar suas informações corretas, dizer de onde veio. Não é isso? Quem é o teu Deus? Quem é o teu povo? O que fazes aqui? Não foi assim que perguntaram para Jonas? Qual a tua ocupação? Quem é o teu Deus? O que faz aqui, homem? De onde você caiu? De onde você veio? Então a igreja tem que ter esse critério, receber com amor a todos, mas também criteriosamente. Analisar, é um obreiro mesmo? É crente mesmo? Como você foi consagrado? Porque hoje é um culto de ensino, estou ensinando a igreja. Quem pode dizer amém? Hoje em dia tem muita gente que se diz obreiro. Lá naqueles dias já tinha. E hoje muito mais. Que se diz obreiro. Mas como você foi consagrado? Quem te consagrou? Não, eu mesmo, pastor. Eu olhei no espelho e falei: eu me consagro em nome de mim mesmo. Eu virei apóstolo, virei pastor. Então, tem que saber como que foi consagrado, onde você aprendeu, qual a sua base doutrinária, o que você ensina, o que você crê. Tudo isso a igreja tem que fazer
com as pessoas que vão chegando. E a igreja de Éfeso fazia isso, colocava à prova os que diziam ser apóstolos e o não são. E diz aqui: e tu o achaste mentirosos. Eles conseguiam detectar os mentirosos. Eles tinham um sistema lá, não sei se era alguma máquina, eles detectavam os mentirosos. Não é isso? A gente estava num lugar em São Paulo, segunda-feira, e para entrar tinha que colocar a cara lá. Agora quase tudo é assim, né? Coloca a cara lá e faz a leitura, e se não tiver cadastrado, aí fala uma mensagem lá, né? Não reconhecido, alguma coisa assim, não identificado. Aí eu coloquei minha cara, não identificado. Meu irmão colocou a dele, não identificado. Meu pai colocou a dele, não identificado. Aí chegou uma pessoa importante, colocou a dele, autorizado. Aquele que não é identificado, a máquina está dizendo assim: você é mentiroso, você não pode entrar aqui não. Em outras palavras, ela está dizendo: você não pode entrar aqui não. Aí chegou o cara importante lá do lugar, aí colocou a cara dele, já abriu a porta e entrou todo mundo. Por quê? É um detector, para saber se quem está ali realmente está autorizado a entrar. A igreja de Éfeso tinha esse detector. Colocava lá na porta e chegava lá o camarada que dizia que era presbítero, ou evangelista, ou pastor, ou apóstolo, ou diácono, e a igreja tinha um detector. Tu o achaste mentiroso. Você não é não. Eles conseguiam detectar esse tipo de situação. Era uma igreja muito boa, muito organizada. Olhando essa carta, irmãos, era uma igreja extremamente organizada. Se a gente olhar esse início, dá para a gente ver que é uma igreja modelo. Quem concorda diz amém. É modelo a ser seguido. Estou falando aqui que é uma igreja modelo a ser seguido nesses pontos. Vamos continuar lendo. Coloca na tela o capítulo 2 e o versículo 3 agora. Apocalipse 2 e 3. E sofreste. Era uma igreja que sofria pela causa do evangelho. Sofria por Jesus. Sofria as perseguições. Mas eles sofriam e eles tinham paciência. Eles eram um crente imaturo, volúvel. Porque hoje em dia tem crente imaturo, inconstante, volúvel, que quando sofre, perde a paciência. Quando sofre, já quer sair do lugar onde está sofrendo. Mas essa igreja, Jesus está falando: vocês sofreram, vocês sofrem, mas vocês têm paciência. E tem mais: vocês trabalham pelo meu nome. Vale um glória a Deus aí? Vocês são trabalhadores, vocês trabalham pelo meu nome. Vamos trazer para a nossa realidade. Vocês entregam folhetim na rua. Vocês fazem evangelização em cruzadas, em cultos ao ar livre. Vocês têm cursos de teologia, escola dominical. Vocês trabalham pelo meu nome. Vocês têm grupo de louvor, vocês têm coral, orquestra. Vocês trabalham, vocês fazem campanhas solidárias, campanhas sociais, assistenciais, tudo pelo meu nome. Vocês são trabalhadores, vocês trabalham pelo meu nome. A igreja tem que ser trabalhadora. Amém, irmãos? Agora tem um detalhe, olha o que Jesus fala deles: vocês trabalham e não, porque a gente trabalha e se cansa. Tem gente que começa o ano e já fala: não, esse ano eu vou trabalhar para Jesus. Em fevereiro já parou. Não chega nem no carnaval, já está parando. Mas eles não, Daniel, trabalhavam e não se cansavam. Isso já tinha passado 60 anos, ou melhor, 40 anos da fundação da igreja, e eles estavam trabalhando e não se cansavam. Que igreja maravilhosa. A nossa igreja aqui tem 50 anos, aqui, Cidade Jardim. 50 anos, completou o ano passado, vai para 51 agora, né? É isso mesmo? 51. Era uma igreja mais ou menos da idade dessa, um pouquinho mais nova. Mas uma igreja, irmão Wagner, que desde o início estava trabalhando para Jesus, estava com critérios bons para receber obreiro, para aprovar obreiro. Uma igreja que sofria perseguição, mas não perdia a paciência, não abandonava a fé. Estava ali e eles não se cansavam. Eu creio, conjecturando aqui,
que se Paulo voltasse lá nessa igreja, nesse dia aqui, que foi lida a carta, Paulo ia ver lá os irmãos Narcisos da vida. Os fundadores estavam lá. Está ali, irmão Narciso, né? Paulo ia ver os irmãos Narcisos da vida, que quando a igreja começou lá no ano 50, 52, agora no ano 90, porque essa carta foi escrita já no ano 94, 95, por aí. Os irmãos Narcisos da vida, os fundadores, estavam lá, sem se cansar, sem perder EBD, sem perder culto de doutrina, sem perder Santa Ceia, sem perder nenhum trabalho da igreja, trabalhando fielmente a Jesus, sem se cansar. Que igreja maravilhosa! Quem quer ser esse crente, levante a mão e dê glória a Jesus. Que igreja abençoada. Quem é que está falando isso deles, irmãos? Não é nem Paulo, não é nem João, é o próprio Jesus que está falando isso deles. Imagina Jesus dar esse testemunho sobre mim e sobre você. Que coisa maravilhosa. Jesus mandou a carta e Jesus está dizendo isso daquela igreja. Que coisa maravilhosa. Que igreja abençoada. Agora pula um pouquinho, vamos lá no versículo de número 6. Versículo 6. Olha o que mais eles tinham de qualidade. Tens, porém, isto: aborrece as obras dos nicolaítas. Uma doutrina que começou ali na metade do século, que misturava idolatria com imoralidade. Era uma heresia que influenciava a igreja naqueles dias. Uma heresia que tentava entrar nas igrejas para levar o povo para a permissividade. Vamos traduzir isso? Para dizer o seguinte: você pode ser crente, mas não se preocupa não, esse negócio de pecado aí, esquenta a cabeça não. Você pode ser crente, mas é do seu jeito. Pode fumar, pode beber, pode ir lá para a balada, pode prostituir. Seja crente, mas viva a sua vida aí, igual alguns lugares a gente vê, né? Domingo o crente posta lá a foto no culto, e segunda-feira o copo de cerveja na mão, quarta-feira está na porta do bar, no outro dia está na prostituição. Os nicolaítas eram mais ou menos assim. Não, seja crente, mas não tem problema não, era uma vela para Deus e uma para o diabo. Seja crente, mas leva a vida aí do jeito que você quiser. Permissividade. Mais ou menos o que acontece com algumas pessoas, alguns lugares hoje em dia também. Se não tomarmos cuidado, acontece conosco também. Permissividade. É o evangelho que hoje é chamado a supergraça. A supergraça é pregada hoje no Brasil por algumas igrejas. Depois você estuda um pouquinho sobre a super ou hipergraça. E você vai entender o que é isso. É aqueles que estão pregando aí que o importante é você crer em Deus. Não precisa nem crer na Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. Não precisa nem batizar, não precisa nem tomar ceia. Aliás, eles nem acreditam na Santa Ceia. Eles falam: não, se você se reunir, tomar uma Coca-Cola e comer um churrasco, isso já é uma ceia. Come lá uma pipoca, toma lá um suco de laranja, já é uma ceia. Faz uma canjica, faz uma pamonha. Cadê o Paulo? Faz uma pamonha, Paulo. Isso aí já é ceia. O importante é a igreja reunir e comer. Comer já é a ceia. Eles não acreditam na Santa Ceia, não acreditam no batismo, eles não acreditam na Bíblia mais. Eles até dizem que nem precisa estar na igreja para ser crente, pode ser desigrejado, fica na sua casa. Os nicolaítas, para a gente contextualizar e contemporizar, tinha mais ou menos essa ideia: permissividade, hipergraça, seja crente do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, mas a minha, a sua Bíblia continua valendo e dizendo que para ser crente tem que ser obediente a Jesus e seguir a palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus, dê um glória a Jesus aí. Para ser crente tem que abandonar a idolatria, porque os nicolaítas também eram chegados na idolatria. Gostava de uma rezinha. E hoje tem os crentes também que gostam da reza, né? Que gostam de misturar evangelho com idolatria, os ídolos do mundo atual. E os nicolaítas tinham essa mentalidade, idolatria, permissividade, e estava lá no meio da igreja, contaminando a igreja. Mas Jesus fala da igreja de Éfeso:
vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O que Jesus está dizendo? Vocês aborrecem aquilo que eu também aborreço. Jesus está dizendo o seguinte: vocês têm uma moral elevada. A moralidade da igreja de Éfeso era elevada. E quem está dizendo isso é Jesus. Pessoas que tinham um comportamento correto, que aborrecia aquilo que o próprio Jesus aborrecia. Então, para a gente fechar essa parte e finalizar, uma igreja que trabalhava e não se cansava, uma igreja que tinha paciência, que sofria e não perdia a paciência, uma igreja que tinha estabilidade, estava ali no lugar dela, não era uma igreja instável, uma igreja que tinha critérios para receber obreiros, para consagrar obreiros, uma igreja que tinha uma ortodoxia correta, no sentido teológico, no sentido doutrinário, uma igreja maravilhosa. Quem quer congregar nessa igreja, diga amém. Só tem um defeito que Jesus falou, e aqui eu vou terminar. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Jesus fala para a igreja, porque, irmãos, Jesus não é político. Cadê o Davi? Nem todos os políticos são assim, né? Mas o político, para ganhar voto, ele agrada todo mundo. Não, rapaz, você é meu amigo, você é uma bênção, tal. Ainda mais em época de eleição, né? Em época de eleição, os políticos viram crente, vira muçulmano, vira judeu, vira católico. Onde ele vai, ele vira alguma coisa. Porque ele quer agradar todo mundo. Não é isso? Um dia ele tira foto na igreja evangélica, outro dia ele tira foto na igreja. E eu não estou falando contra os políticos. Político tem que vir na igreja, tem que ouvir a palavra. Mas, infelizmente, uma boa parte, não todos, é assim. Principalmente em época de eleição. Quer agradar todo mundo, aí só fala as suas qualidades, porque ele quer seu voto. Irmão Nelson, você é uma bênção, irmão Nelson. Rapaz, você não tem defeito nenhum. Rapaz, você é igual a Jesus, porque ele quer ganhar o seu voto. Mas Jesus não é político, porque Jesus não está preocupado em nos agradar. Jesus está preocupado em nos salvar. Eu vou repetir, que essa frase veio agora, eu vou repetir. Jesus não está preocupado em nos agradar. Jesus está preocupado em nos salvar. Diga pelo menos para dois, Jesus quer te salvar, irmão. Jesus ama a sua alma. Jesus quer te ver no céu. Jesus quer te ver um crente com as virtudes que vão te conduzir para o céu, para a eternidade. Aí Jesus fala uma coisa para eles que é reprovação. Nota 9 para a igreja de Éfeso. Mas Jesus precisava de um 10. Porque tem coisa que não pode ser 9, tem que ser 10. Jesus dá nota 9. Aí chega lá numa questãozinha, tem um X. Aqui está errado. E o que é que estava errado? Tenho, porém, vamos ler versículo 4. 1, 2, 3. Tenho, porém, contra ti. Se deixou é porque teve. E deixou o quê? O amor. Mas não foi o amor na sua totalidade. Deixou o primeiro amor. O que aquela igreja fez, irmão João Sabino? Ela continuava firme na doutrina, firme no crivo para receber as pessoas, firme no trabalho, não perdia culto, congregava, tudo organizadinho, tudo certinho. Mas aquela igreja perdeu a paixão por Jesus. Aquela igreja perdeu o amor do início. O amor do início, para a gente entender, é o amor lá da lua de mel, para quem é casado, lá do começo do casamento. Embora tem gente que já começa em pancadaria, né? Já casa na pancadaria. Mas, de forma geral, casa no primeiro amor. Sim ou não? Aquela paixão, aquele primeiro amor, meu bem, meu chuchu, florzinha. Né?
meu amorzinho, minha paixão, minha vida, a mais linda do mundo. Primeiro amor. Com o passar do tempo, se não tomar cuidado, 20 anos, 30 anos de casado, às vezes até antes, continua amando e continua amigo. Esses dias eu fui atender uma pessoa, eu e a Carol atender uma pessoa, família, e eles disseram para nós, a gente está como amigo. A gente assiste filme junto, a gente vê série junto, a gente até sai junto para comer uma pizza, mas pastor, a gente está como amigo. Não tem mais aquela... Aí estava já quase assim na separação. A gente foi lá, aconselhou, orou. E eles disseram, a gente está como amigo. E sabe qual é o perigo? Da gente ficar apenas como amigo de Jesus. Está trabalhando para Jesus, está cantando, está tocando, está pregando, está ensinando, está dizimando, está ofertando. Não falta culto, está na IBD, está no culto do ensino. Está de terno e gravata, está tudo jeitinho de crente, assembleano belemita, está tudo igualzinho, está tudo certinho. Mas não tem mais aquela paixão. Não derrama mais uma lágrima no culto. Não vê a hora que o culto acaba. Não suporta mais ouvir as coisas de Deus, porque se tornou apenas um religioso. E o religioso, ele é programado. Se não acontecer daquele jeitinho, ele já fica ferido, fica nervoso, porque ele é programado religiosamente para que aquilo aconteça. Agora, o primeiro amor é diferente. O primeiro amor, o casal, o marido chega em casa e fala, mulher, hoje nós vamos comer fora. Mas aonde, meu bem? Debaixo da árvore, não tem problema. Mas ele quer fazer algo diferente, porque ele está apaixonado. Mulher, hoje nós vamos namorar lá na cozinha, na pia da cozinha. Mas, meu bem, tem cama aqui em casa. Não, mas eu quero fazer algo diferente na pia da cozinha, porque eu te amo tanto, eu quero ir lá na pia da cozinha com você. É o primeiro amor, ele está apaixonado, é coisa intensa. Não, nós vamos sair hoje, dar uma volta, eu parar lá na praça, e eu vou te beijar lá no meio da praça, para todo mundo ver que eu te amo, é o primeiro amor. Agora o casal que só está amigo, irmão, capaz de chegar em casa e falar assim, pai do senhor, tudo bem, esposa? A esposa, tudo bem, senhor? Hã? Como foi o culto hoje, senhor? Foi bem, senhora. Deus te abençoe. Vamos dormir, boa noite, vamos orar. Senhor abençoe, amém. Orou. Um vira para lá, outro vira para cá e dorme. Não está brigando, não tem inimizade. No outro dia acorda, bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, tal. Ah, eu fiz um cafezinho lá para você. Amizade. Mas não tem mais aquela paixão. Quem está entendendo o que eu estou falando? A igreja de Éfeso estava amiga de Jesus, fazia tudo certinho, trabalhava para Jesus, fazia as coisas tudo certinho, mas não tinha mais aquela intensidade. A igreja de Éfeso, e aqui eu vou terminando, ela estava como, o que eu falei ontem aqui para as irmãs e para os irmãos no círculo de oração, como Marta e Maria. Marta é a igreja de Éfeso, Lucas 10, 38 a seguir. Marta, a igreja de Éfeso. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Marta e Maria, e a Bíblia diz assim, não vou ler, vocês conhecem a história, que Marta foi trabalhar, foi lavar louça, preparar, ligar o fogão, colocar o arroz para cozinhar, né? Fritar o ovo, sei lá, fazer o bife acebolado, fazer o suco de laranja para servir Jesus. Mas Jesus chega e Maria, diz a Bíblia, que ela se assentou aos pés de Jesus e ficava ouvindo Jesus. E Marta lá atribulada, trabalhando. Agora eu pergunto, Marta estava fazendo coisa boa, sim ou não? Claro que estava. Trabalhando, e para Jesus ainda. Ela queria servir Jesus, recepcionar Jesus. E Marta, trabalhando, fica brava e fala, Senhor, o senhor não está vendo, não? A minha irmã Maria está aí de boa, tranquila, aí nos seus pés, e eu estou aqui ralando que nem uma doida, que nem uma escrava, e ela aí de boa, fala com ela, para me ajudar. Se fosse eu já ia falar, Maria, levanta, vai lá dar uma força para Marta, lava pelo menos um prato, vai lá escolher o feijão, faz alguma coisinha para ajudar, Maria. Mas olha como que Jesus mostra para a gente que o importante não é fazer para Ele. Não que você não deva fazer, mas antes de fazer, você tem que estar com Ele. Você tem que amá-lo.
Você tem que sentir a presença dele. Aí Jesus, ao invés de fazer o que eu faria, o que você faria, Jesus olha e fala: Marta, Marta, estás muito ansiosa, afadigada, com muitas coisas, e isso está te gerando ansiedade. Você está afadigada, está cansada, Marta, mas é uma coisa só que eu quero, é uma coisa só que importa. E Maria, sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Veja que o trabalhar não é a pior parte, não é ruim, mas a melhor, a primeira, a prioritária. Não é você trabalhar para Jesus, ter uma igreja organizada, ter uma igreja de um grupo de louvor maravilhoso, uma igreja climatizada, uma igreja com a secretaria funcionando direitinho, a tesouraria funcionando direitinho, tudo funcionando, tudo isso é bom, mas se não tiver o primeiro amor, Jesus vai falar: tenho, porém, contra ti. E eu te pergunto, quem deseja voltar ou manter o primeiro amor, se coloque em pé. É o ano da renovação espiritual. Agora, o que é lindo em Jesus é que Jesus não fala: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor e vira as costas e vai embora. Jesus fala o problema, Jesus mostra a enfermidade, Jesus mostra a situação, mas Jesus não é como alguns que só falam o problema, mas não mostra a solução. Que tem gente que é assim, né, irmãos? Só fala o problema. Não, a igreja tem tal problema, a igreja tem isso. Aí você pergunta para ele: mas qual é a solução? Não sei. Então fala: então cala a boca. Ué, se você não sabe, fica quieto. Se você sabe o problema, já vem com a solução. Mas Jesus não é assim. Jesus falou: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 4. 2 e 5, coloca na tela. Aí Jesus dá a receita. E eu pergunto: quem quer essa receita? Primeira receita: lembra-te. Pega a sua memória e volta lá atrás. Pensa no que você era. Pensa no relacionamento que você tinha comigo. Pensa em como você me adorava. Pensa na paixão que você tinha em estar na minha presença. Pensa, lembra-te. Jesus está chamando aqui uma responsabilidade através da consciência. Lembra-te, pensa. Pensa, porque você vai entender o que eu estou falando. E a pergunta que Jesus fez, eu faço para mim, eu faço para você, eu faço para nós. Lembra-te. Olha para mim, lembra-te. Você é o mesmo crente de antes? Se é, amém. Se melhorou, melhor ainda. Mas se não é, se está faltando melhorar alguma coisinha aí nesse amor por Jesus, então essa palavra é para você. E enquanto eu estudo e estudava, eu peguei essa palavra para mim primeiro, porque em muitas coisas eu já fui melhor, em muitas coisas eu já fui mais intenso, mas com o passar do tempo a gente vai ficando religioso, no automático. A gente não consegue nem chorar mais na presença de Jesus. A gente não consegue nem mais, eu falei ontem aqui para as irmãs, nem se arrepiar mais com a presença de Jesus. É claro que arrepio não é sinal de presença de Jesus sempre, mas quando Jesus manifesta, irmãos, quando a gente é tomado, a gente se arrepia, sim ou não? A gente sente algo diferente, a carne treme. A glória de Deus tomou ontem o culto aqui do círculo de oração. Quem estava aqui ontem? Vocês viram e sabem o que eu estou falando aqui. A glória de Deus tomou ontem aqui. Todos nós. E a gente viu como é bom sentir a presença de Jesus. Aí Jesus fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Essa palavra de onde caíste, a ideia dela é a seguinte, essa frase: lembra-te, vou usar as minhas palavras agora, lembra-te da posição que você estava, do nível que você estava e do nível que você está agora.
É como se Jesus falasse assim: o seu nível de combustível chamado amor baixou e baixou muito. Sabe quando você está viajando e que você acha que o combustível vai dar? E começa a baixar. Meu Deus do céu, se eu não parar agora e abastecer, eu vou ficar na estrada. E aí não tem posto. Aí bate o desespero. A igreja de Éfeso, o combustível estava cheio lá no ano 52, cheio. E veio cheio. Aí no meio do caminho foi esvaziando e eles não pararam para reabastecer. Ficou só na formalidade, na ortodoxia, na religiosidade. Ficou nessas coisas boas todas que eu falei que são boas. Mas o primeiro amor, o combustível foi abaixando. Agora, o lindo de Jesus é que Jesus colocou na nossa consciência um sensor. Assim como tem no carro, quando acaba ou está acabando o combustível, alguns até gritam, né? Pi, pi. Tem que abastecer. E acende a luzinha lá. Sim ou não? E não para abastecer para você ver o que vai acontecer. E se ficar andando só na reserva, vai sujar os bicos lá, vai dar problema também. Não, eu vou chegar porque esse carro aqui ele vai só no cheiro. Vai assim, andando no cheiro para você ver. O prejuízo que você vai ter para arrumar seu carro depois. Que vai sujar os bicos. Então tem que estar num nível aconselhável. Quando a gente vai alugar carro, tem lá na locadora, não deixe baixar da metade para baixo o combustível. Deixe sempre no mínimo a metade. Porque você pode ter um acidente e perder o combustível e ficar na mão. E eu te pergunto, como está o seu combustível espiritual? Se você acha que precisa abastecer, reabastecer e colocar um pouquinho mais, vem aqui na frente, eu vou descer porque eu sou o primeiro que preciso. É o ano da renovação, vem aqui, nós vamos orar. Para Jesus reabastecer. Você que nunca mais falou em línguas, vai voltar a falar. Você que nunca mais chorou na presença de Jesus, vai voltar a chorar. Porque Jesus fala, lembra-te, pois, de onde caíste. Olha a posição que você tinha e que você estava. E olha onde você está agora. E ele diz mais, mas não somente lembra-te, arrepende-te. E o que é arrependimento? Mudança de rota. É conversão, é mudança de rota. É você pegar outro rumo. E o arrependimento, ele precisa ser intelectual. Diga comigo, arrependimento tem que ser intelectual. E eu já explico. Intelectual é o arrependimento que você reconhece. Você identifica. O arrependimento intelectual é aquele que você identifica. É você usar a sua razão, o intelecto. Identificar e falar assim, eu não estou bem da forma que eu poderia estar. E Jesus fala para a igreja de Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Então, primeiro, arrependimento intelectual. Eu não estou bem. Você toma conhecimento que não está bem. Mas o arrependimento também precisa ser emocional. Você reconhece que não está bem, intelecto, inteligência, razão. É a sua mente. Mas ele precisa ser emocional. Você sente, é aquela hora que você diz assim, não, eu tenho que mudar. Vamos falar do casamento de novo? Eu tenho que mudar isso, porque se eu não mudar isso, eu vou perder minha esposa. Vou perder minha esposa, eu tenho que mudar. Aí você chora. Aí você pede perdão. Você abraça, isso é emoção. Fala, me perdoa, meu amor. Vamos mudar, me perdoa. Você começa a chorar. É o intelectual e o emocional. Mas a última fase do arrependimento é o prático. Emocional, intelectual, emocional e o prático. E o prático, Jesus fala, e pratica. Porque se eu reconhecer que estou errado, me emocionar e não mudar, nada resolveu. Eu sempre dou esse exemplo. Eu já falei outras vezes e falo para a gente terminar e orar. É a pessoa que pega o ônibus errado. Ele quer ir para Campo Grande, mas ele pega para São Paulo. Aí de repente o ônibus para no grau lá em Bauru. Aí ele desce, olha assim, mas isso aqui é Bauru. Eu estou indo para Campo Grande, alguma coisa está errada.
Arrependimento intelectual, reconhecer o que está errado. Emocional, ele dá um brado para o motorista. Motorista, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou errado. Eu vou perder meu compromisso, eu tenho que ir para outro lado. Emocional. Mas se ele fizesse só essas duas coisas, resolveu? Sim ou não? Ele precisa ter a prática. E qual é a prática? Pega o ônibus certo. Muda de rumo. Isso é arrependimento. Ao invés de ir para São Paulo, volta, passa por Birigui de novo, de onde você saiu, e vai para Campo Grande. Aí resolve o seu problema. Então Jesus fala isso. Lembra-te de onde caíste, arrepende e pratica o que? As primeiras obras. Agora, depois que ele dá a receita, aí ele dá a eventual punição. Quando não, ou seja, se não fizeres isso, brevemente, será rápido, eu a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E Jesus está dizendo o seguinte: você ainda tem chance, mas se você não mudar, eu vou tirar você do seu lugar. Eu fecho a conta com você e outro estará no teu lugar, porque você não aproveitou a oportunidade. Quem quer viver o ano de 2026, a renovação, diga, colocando a mão no seu peito, e diga: Senhor, eu quero renovação. Eu quero estar como Maria aos teus pés. Eu disse ontem e vou repetir agora: a gente passar o ano todo sem congresso, sem festa, sem escola bíblica, sem conferência, sem eventos nenhum, mas a gente terminar o ano se relacionando com o primeiro amor, com Jesus, a gente vai terminar o ano bem. Se a gente trabalhar o ano inteiro, muitos congressos, muitos pregadores, e terminar o ano seco, sem relacionamento, a gente só gastou dinheiro e perdeu tempo. Então vamos esquecer um pouquinho os grandes eventos, os ensaios, as grandes movimentações e trabalhos da igreja. Não vamos deixar de lado. Segundo lugar, terceiro lugar, porque primeiro lugar, primeiro amor. Primeiro lugar, Jesus. Primeiro lugar, sentir a presença de Jesus. Porque tem lugar que não tem congresso, não tem festa, não tem nem igreja, não tem nem templo para congregar, mas tem a presença de Jesus. Porque o mais importante é a presença de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui para eles: igreja de Éfeso, parabéns, vocês estão muito organizados, mas está faltando a minha presença aí. Está faltando o primeiro amor aí. A gente só está amigo, é só o amor da amizade. Eu quero o amor da paixão, o amor do fervor, o amor da intensidade. Se você quer esse amor com Jesus, comece a orar agora. Não espere eu espernear aqui não para você sentir. É você que tem que fazer. Se a palavra não fizer isso em você, então não adianta eu pular aqui, não adianta eu gritar. É você, comece a orar agora e falar: Jesus, eu quero este primeiro amor de novo. Eu quero essa presença de novo. Eu quero voltar a chorar nos teus pés. Comece a orar agora. A igreja ore, só ore, só ore. Jesus, nós precisamos da tua presença. Nós precisamos da tua graça. Nós precisamos viver este primeiro amor. Jesus, nós precisamos dessa intensidade que nós perdemos. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de ti. Derrama a tua chuva, a chuva da graça. Renova as crianças, renova os adolescentes, renova os jovens. Renova os obreiros, renova os pastores. Me renova, Jesus, renova a tua igreja.
Aleluia. Que possamos celebrar o Teu nome. Que cada culto seja um momento de derramar da Tua presença e da Tua graça. Ó Espírito Santo, faz esta obra. Renovação, renovação espiritual. Nós queremos renovação espiritual. Nós queremos renovação espiritual. Nós queremos renovação espiritual. Queremos estar aos Teus pés. Queremos viver a plenitude do Teu Espírito Santo. Senhor, não queremos apenas os tornozelos nesta água. Não queremos apenas a canela, os joelhos nesta água. Assim como o Senhor mostrou para o profeta Ezequiel, Senhor, nós queremos nadar neste oceano, neste rio, que é o Teu Espírito, que é a Tua graça, nos inunda da Tua graça, inunda a Tua igreja, inunda o Teu povo, inunda o círculo de oração, o ministério de homens, a juventude, os adolescentes, o grupo de louvor, o coral, a orquestra, o ministério da igreja, o pastor, a diretoria, os diáconos, os cooperadores, os cantores, os pregadores, os ensinadores. Senhor, nós queremos este primeiro amor. Nós queremos, Senhor, voltar para a posição de intensidade contigo, de não ter pressa de sair da Tua presença, Jesus, de não termos pressa de sairmos da Tua presença, de ouvirmos a Tua voz, de sentirmos a Tua graça. Renova a Tua igreja, renova a Tua igreja, renova a Tua igreja. Renova a Tua igreja. Pode cantar um corinho enquanto os irmãos oram. Abraça alguém aí, abraça alguém. Diga, seja renovado, meu irmão. Seja renovada, seja renovado. Igreja do Senhor Jesus, seja renovada. Seja renovada. Adore, adore, só adore. Aleluia. Só adore, cante, adore. Seja renovado. Você que é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. Você que não é, seja batizado agora. Deixa Deus te usar. Se quebrante na presença de Jesus. Olha só, vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Cante. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oremos uns pelos outros. Os obreiros que estão aqui, me ajudem. Senhor Deus, renova a tua filha, renova o teu filho. Senhor Deus, renova o teu servo. Renova os teus servos, renova.
Coloca novas línguas na boca do teu filho. Senhor, renova a tua filha. Cura o seu coração. Cura a sua alma. Abrace a tua filha com um abraço de amor, de renovação. Cure o teu coração, Senhor. Cure a sua alma. E que este ano seja um ano de restauração, um ano de renovação. Eu creio que o Senhor está fazendo isso pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Renova o teu filho, restaura. Renova o teu filho, Senhor. Renova a tua filha, Jesus. Eu te peço humildemente, Senhor, pelo poder da palavra, renova. Renova, Senhor, renova. Renova o teu filho, renova a tua filha. O Espírito do Senhor está agindo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Seja renovado. Fale em línguas estranhas. Seja batizado com o Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito. Dê liberdade ao Espírito. Eu estou fazendo aquilo que o Espírito mandou. Dê liberdade ao Espírito. Eu estou fazendo aquilo que o Espírito mandou. Dê liberdade ao Espírito. Dê liberdade ao Espírito. Dê liberdade ao Espírito, igreja. O Espírito de Deus quer agir. O Espírito de Deus quer renovar, quer transformar. Aramasu indalahamashu indalabas. Namasu indalabas. Vamos terminar adorando. Adore Jesus. Adore. Termine adorando. Termine adorando a Jesus. Termine adorando. Adore. Adore. Só adore. Celebre Jesus. Celebre o Espírito Santo. Celebre um tempo de renovação. É tempo de renovação espiritual. Celebre isto em Deus. Levante as duas mãos.
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo. Essa é a nossa oração do final do culto. Estamos orando em forma de louvor. Ore aí. Os conceitos, valores, eu quero reconstruir. Ore mais. Vou regressar ao caminho. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras. As primeiras obras, Senhor. Ore mais, ore, olha. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Ore. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar. A última vez, para terminar, levante as mãos bem alto e cante. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga assim comigo: em 2026 eu viverei um tempo de renovação espiritual. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, e todos digam: amém. Abraça seu irmão e vá em paz e renovado.